Fala, turminha, estamos aqui mais uma semana dando continuidade aos nossos estudos remotos, né, onde cada um está ficando nas suas respectivas casas. E hoje vamos falar sobre o período napoleônico, né, que foi um período que veio após a Revolução Francesa, assunto que estudamos nas aulas anteriores. Napoleão, como nós vimos na aula passada, ele chegou ao poder francês por meio do golpe do 18 Brumário, né, com apoio popular. E aí, a partir disso, o objetivo desse governo de Napoleão era consolidar as instituições burguesas no país, ou seja, constituições essas defendidas pelos burgueses que desenvolveram o iluminismo, principalmente na França. Além disso, ele buscava também combater os regimes absolutistas, né, que eram os regimes do chamado Antigo Regime, que no caso foi combatido pela Revolução Francesa. O início do governo de Napoleão, ele foi durante o consulado. O consulado ele durou de 1799 até 1804, ou seja, 5 anos. Durante o consulado, a política francesa ela foi liderada por 3 cônsules, ou seja, 3 pessoas, entre eles Napoleão. Napoleão ele foi considerado o primeiro cônsul, ou seja, o chefe do poder executivo. É como se ele fosse o presidente, só que junto dele ainda tinha mais 2 pessoas. Ele não governava sozinho. E aí o objetivo do consulado era justamente perseguir os defensores do absolutismo e também perseguir os jacobinos radicais, ou seja, aquela galera radical da esquerda da época, tá? Entre os objetivos centrais do consulado, como a gente falou, era garantir a ordem e a paz interna, né, para restabelecer a sociedade francesa, além de conter os avanços absolutistas de outros países europeus, como Áustria, Inglaterra, Portugal, Espanha, outros países que ainda não estavam em uma república, tá? Então, o objetivo era reorganizar a economia, consolidar a sociedade francesa, as novas instituições burguesas, e aí as principais realizações de Napoleão Bonaparte enquanto foi cônsul da França foram reformulação do sistema tributário, ou seja, a reorganização da arrecadação de impostos, criação de um banco na França, né, um banco nacional, realização de obras públicas, como construção de pontes, como construção de estradas, isso para gerar mais emprego, para fazer com que a economia voltasse a funcionar, fornecimento de crédito aos empreendedores manufatureiros, né, isso fez com que novas empresas, novas manufaturas fossem surgindo, gerando também novos empregos, né? Além disso, criação de escolas primárias gratuitas e uma universidade nacional. Então, ele tanto investiu na educação, como ele investiu nas obras públicas, ele investiu no emprego, ele investiu na economia, ele foi um grande líder durante o consulado. E isso foi fazendo com que, com o passar do tempo, a população fosse dando ainda mais apoio popular a Napoleão Bonaparte. O problema é que tinha uma questão que ele não estava de acordo com as ideias iluministas. Outra coisa que ele fez ao longo do seu governo foi uma forte censura e repressão aos opositores políticos. Então ele começa a ter um regime autoritário, né? Não existe liberdade de pensamento, liberdade de expressão no governo de Napoleão Bonaparte, coisa que é defendida pelos iluministas. Tá? Então ele entra em contradição nesse momento aí. Mas mesmo assim, com todas as coisas positivas que ele tinha feito, ele começa a ganhar o prestígio do povo, né? Começa a ganhar popularidade. Outra coisa feita por Napoleão Bonaparte dentro do consulado foram as chamadas leis napoleônicas, né? Ele cria um compilado, uma reunião de várias leis que vão organizar tanto o direito civil como o registro civil, propriedade privada, direito penal, direito processual penal, direito comercial. Então todas as partes do direito, todas as partes legais, elas vão ser formuladas nesse Código Civil napoleônico, né? Com o objetivo justamente de organizar a civilização francesa, a sociedade francesa, depois daquele processo da Revolução. Né? A França vivia sob um antigo regime, passou pela Revolução, teve um regime autoritário do Robespierre, né, que o pessoal gosta de chamar de o terror jacobino, e agora precisava que a sociedade se reorganizasse. Então, a criação desse Código Civil tinha esse objetivo também. E aí o que acontece? A partir do ano de 1804,
Contando com a participação, a grande participação da população francesa, Napoleão resolve criar uma nova Constituição no ano 12. Lembrando que, depois da Revolução Francesa, eles criam um novo calendário. Por isso que o nome de golpe 18 Brumário tem esse nome, né? Brumário era um mês desse novo calendário. E aí, no ano 12, ou seja, no 12º ano depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte resolve criar uma nova Constituição. E nessa Constituição, a França deixaria de ser um consulado e voltaria a ser uma monarquia, ou seja, liderada por uma pessoa só. E aí ele organiza um plebiscito. O que é um plebiscito? É quando uma liderança política resolve colocar uma questão para que toda a população vote. Ele resolve pedir a decisão da população. E aí a população ela vai ser favorável a essa mudança. Eles vão apoiar Napoleão Bonaparte a virar um monarquista. Só que ele não vai ser mais um rei, ele vai ser um imperador. Porque a partir disso começa o chamado Império Napoleônico, que vai do ano de 1804 a 1814. Portanto, 10 anos de Napoleão no poder. E aí, quando Napoleão assume o seu poder, acaba o consulado, começa o Império, a ideia dele é crescer e expandir ainda mais a França e combater a força do seu principal inimigo histórico, que era a Inglaterra. A França sempre teve essa rivalidade com a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica do mundo e a França queria combater justamente isso, queria se tornar a maior potência do mundo. Então, ao longo do Império Napoleônico, aconteceu o quê? Expansão militar e territorial da França. Ele começou a investir nos exércitos e começou a atacar países vizinhos, principalmente os países que defendiam o absolutismo ainda. Começou a conquistar essas terras vizinhas. E a partir disso foram formadas coligações anti-francesas, que é como se fossem a união dos inimigos da França, que era justamente a união dos países absolutistas que eram contra Napoleão. Ou seja, um grupo liderado pela Inglaterra. Tá? E aí, essas disputas fizeram com que algumas batalhas acontecessem no território europeu e a divisão dos países ficasse, de certa forma, desorganizada. Porque a França iria vencendo o conflito e iria controlando essas terras, iria bagunçando o desenho dos mapas da Europa. E aí eles resolvem enfrentar uma batalha contra a Inglaterra. Só que a Inglaterra ela era a maior potência mundial, tinha um exército poderoso, maior economia, a maior marinha do Brasil. Do mundo, desculpa. E aí acontece a chamada Batalha de Trafalgar, em 1805, vai ser a primeira derrota de Napoleão Bonaparte enquanto imperador francês. Ele é derrotado pela Inglaterra, e aí, como consequência disso, ele resolve criar o chamado bloqueio continental, onde vai fazer com que todos os países da Europa estejam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Ninguém vai mais poder comprar produto da Inglaterra, só pode comprar produto da França. Se teimarem com essa ordem, o exército de Napoleão iria invadir esses países. Só que existiam muitos países que dependiam da Inglaterra na época, como por exemplo a Espanha e Portugal. E aí não tinham como sobreviver sem a Inglaterra, até porque o comércio francês ainda não tinha aquela potência para suprir todas as dependências dos outros países. Foi nessa época, inclusive, que Portugal vai ser contra o bloqueio continental. E aí Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal. Quando Napoleão invade Portugal, a família portuguesa, Dom João, foge para o Brasil. Por isso que em 1808, Dom João chega no Brasil, a família real chega no Brasil. Isso nós vamos estudar na frente quando formos falar de história do Brasil. Tá? E aí eles começam a invadir países pequenos, já que não conseguiram derrotar a Inglaterra. Depois disso, Napoleão faz um grande erro para a sua vida. Ele resolve invadir a Rússia, o país frio, como todo mundo conhece, que tem um poderoso inverno. E aí, como o exército russo ele não era tão forte como o exército francês, eles resolveram utilizar das condições climáticas. Como eles têm um frio muito forte, então eles resolveram utilizar a estratégia, a tática da terra arrasada. Ou seja, em vez de eles combaterem diretamente a tropa, eles recuam e permitem que as tropas entrem no território. E aí, a cada cidade que eles vão entrando, os próprios russos vão destruindo os armazéns, as alimentações dessa região e continuam recuando. E aí os franceses vão entrando e vão começando a sofrer com falta de alimentação, porque não vão encontrando nessas cidades russas abastecimento.
tá? E aí as tropas vão ficando cada vez mais fracas, vão enfrentando o frio da Rússia, vão passando fome, e aí vai chegar o momento em que os russos começam a atacar. Quando esse evento, quando esse acontecimento ocorre, Napoleão resolve fugir para a França novamente. Só que quando ele está fugindo para a França, as coligações antifrancesas, lideradas pela Inglaterra, já estão lá em Paris, esperando por Napoleão. E aí Napoleão acaba sendo derrotado na Batalha de Leipzig, né, onde hoje é a Alemanha. E aí ele acaba sendo capturado no ano de 1813, tá? Mas em relação à prisão de Napoleão Bonaparte, isso vai ficar para nosso próximo assunto, para a nossa próxima aula, né? As atividades dessa página começam infelizmente a página de vocês, ela é alterada, né? Mas vão no índice de vocês, procurem pelo nome o período napoleônico, né? Leiam o conteúdo e procurem a atividade no final desse capítulo, tá? São 20 questões, como vocês já estão acostumados, né? E aí, mais tarde, nós teremos nosso encontro online e vocês vão tirar todas as dúvidas comigo, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, é nóis.